Você já percebeu que Deus pode estar te amadurecendo, mesmo quando você acha que nada está mudando? Hoje eu vou te mostrar os sinais ocultos de que a sabedoria e o discernimento estão crescendo em você, e talvez você nem tenha notado ainda. Deus tem trabalhado em você de formas que seus olhos ainda não enxergaram. Fique até o final, porque vou revelar os sinais silenciosos que provam que você está amadurecendo em sabedoria e discernimento espiritual. Quantas vezes você já parou para se perguntar se realmente está amadurecendo espiritualmente? Quantas vezes olhou para trás e se questionou se todo esse tempo de oração, de leitura bíblica, de busca por Deus, tem produzido algum fruto verdadeiro em sua vida? Essa é uma inquietação legítima, meu irmão, minha irmã. E hoje quero compartilhar com você algo que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua jornada de fé. Sabe, existe algo fascinante na vida cristã que poucos percebem. Muitos de nós estamos crescendo em sabedoria e discernimento espiritual, mas simplesmente não conseguimos reconhecer isso. É como aquela criança que cresce todos os dias, mas só percebe quando a calça fica curta demais, ou quando precisa alcançar algo que antes estava fora do seu alcance. O grande pregador Charles Spurgeon costumava dizer que o verdadeiro crescimento espiritual raramente acontece com estardalhaço ou com sinais óbvios. Ele comparava o amadurecimento cristão ao crescimento silencioso de uma árvore. Você não vê a árvore crescendo no momento exato, mas com o passar das estações, percebe que ela está mais alta, mais forte, com raízes mais profundas. Spurgeon ensinava que muitos cristãos vivem desencorajados porque esperam sentir uma transformação dramática a cada dia. Mas a sabedoria de Deus opera de maneira diferente. Ela se infiltra em nossa alma como a chuva suave que penetra a terra, nutrindo raízes que nem sequer sabemos que existem. Hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre os sinais silenciosos, mas poderosos, de que você está crescendo em sabedoria e discernimento espiritual. Sinais que talvez você não tenha percebido, mas que Deus reconhece perfeitamente. Porque veja bem, o Senhor não mede nosso crescimento como o mundo mede. Ele não busca aplausos, não valoriza apenas conquistas visíveis. Deus observa o coração, as transformações internas, as vitórias secretas que ninguém mais vê. Em Provérbios capítulo 4, versículo 7, encontramos estas palavras preciosas. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Perceba a linguagem aqui. A sabedoria é algo que se adquire, que se busca, que se desenvolve com o tempo. Não é instantânea, não é mágica, é um processo. E que processo maravilhoso é este? Quando você começa a caminhar com Deus de forma mais profunda, algo dentro de você se transforma. Você passa a enxergar a vida com outros olhos. Situações que antes te deixavam completamente transtornado, agora são encaradas com uma serenidade que você mesmo não sabe explicar. Discussões que antes te arrastavam para o abismo, agora não têm mais o mesmo poder sobre você. Esse é um dos primeiros sinais, meu amado. Você está crescendo em sabedoria quando percebe que suas reações começam a mudar. Quando aquela palavra áspera que antes sairia instantaneamente da sua boca, agora encontra uma pausa, um momento de reflexão. Quando você escolhe o silêncio em vez da defesa furiosa. Quando prefere a paz em vez de estar certo a qualquer custo. Tiago nos ensina no capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa é uma promessa gloriosa. Deus não retém sabedoria daqueles que a buscam sinceramente. Ele derrama generosamente sobre aqueles que reconhecem sua necessidade. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A sabedoria divina não vem sempre com fanfarra ou revelações espetaculares. Muitas vezes, ela se revela nas pequenas decisões do dia a dia. Quando você escolhe perdoar em vez de guardar ressentimento. Quando prefere ouvir em vez de falar sem pensar. Quando busca entender antes de julgar. Você pode não perceber, mas essas escolhas revelam um coração que está sendo moldado pela sabedoria celestial. E isso é obra de Deus em você. Não é mérito seu. Não é motivo para orgulho.
É pura graça transformadora agindo em sua vida. Outro sinal profundo de crescimento em discernimento é quando você começa a perceber que nem tudo que brilha é ouro. Há tantas vozes disputando nossa atenção hoje em dia, tantas mensagens tentando nos convencer de algo, tantas promessas vazias disfarçadas de bênçãos. E o cristão que está amadurecendo desenvolve aquela capacidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre o que vem de Deus e o que vem de outras fontes. Em Hebreus capítulo 5, versículo 14, lemos: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, têm as suas faculdades treinadas para discernir tanto o bem como o mal. Veja que palavra poderosa. Exercício constante. O discernimento não é dado de uma vez por todas. Ele é desenvolvido através do exercício, da prática, da experiência com Deus. Você está crescendo em discernimento quando aquela oferta tentadora não te seduz mais como antes. Quando aquela conversa cheia de fofoca não te atrai como costumava atrair. Quando você sente em seu espírito que algo não está certo, mesmo que tudo pareça maravilhoso aos olhos naturais. Isso não é paranoia. Isso é o Espírito Santo afinando sua percepção espiritual. Quantas vezes você já sentiu um desconforto inexplicável em certas situações, um aperto no coração diante de certas decisões, uma inquietação diante de certas amizades? Esse pode ser o Espírito de Deus te alertando, te guiando, te protegendo de caminhos que não são para você. E quando você aprende a ouvir essa voz suave, você está crescendo em discernimento. Mas deixe-me dizer algo que precisa ser dito. Crescer em sabedoria e discernimento nem sempre é confortável. Na verdade, muitas vezes é desconfortável, porque você começa a perceber coisas que preferiria não perceber. Começa a enxergar suas próprias falhas com mais clareza. Começa a reconhecer padrões de comportamento que precisam ser transformados. Isso pode doer, pode ser humilhante, pode trazer um senso de frustração com você mesmo. Mas, meu irmão, minha irmã, essa consciência de sua própria necessidade é um sinal de maturidade espiritual. O cristão imaturo vive apontando os erros dos outros. O cristão maduro está mais preocupado com sua própria santificação. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 5, Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho de teu irmão. Quando você começa a enxergar suas próprias traves, quando se torna menos crítico com os outros e mais atento às suas próprias imperfeições, isso é sabedoria crescendo em você. E há algo mais que preciso compartilhar. Você está crescendo em sabedoria quando começa a valorizar mais o relacionamento com Deus do que as bênçãos de Deus. Quando sua oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e se transforma em um momento de intimidade verdadeira. Quando você busca a face de Deus e não apenas a mão de Deus. Muitos começam a vida cristã como crianças que só querem presentes, e não há nada de errado com isso no início. Deus é generoso e amoroso com seus filhos, mas à medida que crescemos, passamos a desejar mais a presença do Pai do que os presentes do Pai. Passamos a valorizar mais quem Ele é do que apenas o que Ele pode fazer por nós. Davi expressou isso magnificamente no Salmo 42, versículo 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Esse é o coração de alguém que ama a Deus, por quem Ele é. Esse é o sinal de sabedoria espiritual genuína. Se você tem sentido esse anseio crescendo dentro de você, se tem buscado mais a presença de Deus, mesmo quando não há nenhuma emergência específica em sua vida, isso é crescimento espiritual. Isso é maturidade. Isso é sabedoria se desenvolvendo em seu coração. Permita-me também falar sobre outro sinal importante. Você está amadurecendo quando começa a entender que a vida cristã não é sobre a ausência de problemas, mas sobre a presença de Deus nos problemas. A sabedoria não nos livra de todas as tempestades, mas nos ensina a permanecer firmes no meio delas. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4, versículo 12: Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome.
assim de abundância como de escassez. Essa é a voz de um homem que cresceu em sabedoria. Ele aprendeu o segredo do contentamento em Cristo, independentemente das circunstâncias externas. Quando você pode dizer que está em paz mesmo quando tudo ao redor parece desabar, você está demonstrando sabedoria. Quando pode louvar a Deus, não apenas nos dias ensolarados, mas também nas noites escuras, você está crescendo espiritualmente. Quando sua fé não depende das circunstâncias favoráveis, mas está ancorada no caráter imutável de Deus, isso é maturidade. E sabe o que mais me encanta nessa jornada de crescimento? É que Deus nunca desiste de nós. Mesmo quando tropeçamos, mesmo quando falhamos, mesmo quando parecemos ter retrocedido, Ele continua trabalhando em nós. Porque o que Deus começa, Ele termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos garante: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que promessa maravilhosa! O crescimento em sabedoria e discernimento é um projeto de Deus em sua vida, e Ele é fiel para completar o que começou. Então, se você olha para a sua vida hoje e vê pequenas mudanças, pequenas vitórias, pequenos avanços que talvez ninguém mais perceba, saiba que Deus está trabalhando poderosamente em você. Não despreze os dias de pequenos começos. Não se desanime, porque o crescimento parece lento. A obra de Deus é profunda, é sólida, é eterna. Se este conteúdo tem tocado seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Há muito mais sabedoria que desejo compartilhar com você nas próximas mensagens. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, temos um recurso especial para você. Nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Você encontra o link no primeiro comentário fixado. É um convite para uma jornada transformadora de 21 dias que pode revolucionar completamente seu relacionamento com o Pai. Mas agora continue comigo, porque ainda temos muito a explorar sobre esses sinais preciosos de crescimento espiritual que talvez você nem saiba que estão presentes em sua vida. Há um sinal de crescimento espiritual que muitos cristãos não percebem, mas que é extremamente poderoso. É quando você começa a desenvolver uma gratidão profunda pelas coisas simples da vida. Quando seu coração se enche de alegria, não apenas pelas grandes bênçãos, mas também pelos pequenos milagres cotidianos que antes passavam despercebidos. A sabedoria celestial nos ensina a enxergar a mão de Deus em tudo, no pão de cada dia, na saúde que sustenta seu corpo, no ar que entra em seus pulmões a cada respiração, nas pessoas que Deus colocou ao seu redor, no privilégio de acordar mais um dia e ter a oportunidade de servir ao Senhor. Quando você era espiritualmente mais jovem, talvez só agradecesse pelas coisas grandes, pela promoção no trabalho, pela cura de uma doença grave, pelo milagre financeiro inesperado. E tudo isso é maravilhoso, sem dúvida. Mas à medida que a sabedoria cresce em você, algo muda. Você passa a agradecer também pelo que não aconteceu, pelo acidente que foi evitado, pela tentação da qual foi livrado, pela palavra impensada que não saiu de sua boca. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que não diz para dar graças apenas pelas coisas boas, diz em tudo. E quando você consegue olhar para uma situação difícil e ainda assim encontrar motivos para agradecer, você está demonstrando uma sabedoria que vem do alto. Isso não significa que devemos fingir que a dor não existe. Não significa que precisamos sorrir quando nosso coração está partido. Significa que, mesmo na dor, reconhecemos que Deus está no controle. Significa que confiamos que Ele pode transformar até as situações mais dolorosas em instrumentos de crescimento e amadurecimento espiritual. Deixe-me falar sobre outro sinal que talvez você não tenha percebido. Você está crescendo em discernimento quando começa a escolher melhor suas batalhas, quando aprende que nem toda provocação merece resposta, quando entende que nem todo conflito precisa da sua participação, quando descobre que há poder tremendo no silêncio estratégico. Quantas vezes no passado você se envolveu em discussões que não levaram a lugar nenhum? Quantas vezes gastou energia emocional
defendendo posições que, no final das contas, não tinham tanta importância assim. Quantas vezes deixou que pessoas te tirassem da paz por questões absolutamente irrelevantes? A sabedoria te ensina que sua paz é mais valiosa do que provar que você está certo. Te ensina que há momentos em que a melhor resposta é simplesmente não responder. Te ensina que você não precisa comparecer a todas as brigas para as quais é convidado. Provérbios capítulo 26, versículo 4, nos aconselha: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Essa é sabedoria pura. Há momentos em que responder a certas pessoas ou situações apenas nos rebaixa ao nível da insensatez. E o cristão maduro reconhece esses momentos. Isso não é covardia, isso não é fraqueza. Na verdade, requer muita força para se calar quando tudo dentro de você quer gritar. Requer tremenda maturidade para simplesmente se afastar quando você poderia facilmente entrar na briga. Essa é a força do domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo operando em você. Outro aspecto fascinante do crescimento em sabedoria é quando você começa a priorizar relacionamentos de qualidade em vez de quantidade. Quando você percebe que é melhor ter poucos amigos verdadeiros do que muitos conhecidos superficiais. Quando você investe seu tempo e sua energia emocional naqueles que realmente importam, naqueles que edificam sua fé e não a destroem. A vida cristã não foi projetada para ser vivida em isolamento, mas também não foi projetada para ser vivida em meio a relacionamentos tóxicos que drenam sua alegria e enfraquecem sua fé. A sabedoria te ensina a discernir quem merece acesso íntimo à sua vida e quem deve permanecer à distância. Provérbios capítulo 13, versículo 20, nos alerta: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos acabará mal. Suas companhias moldam quem você se torna. E quando você começa a ser mais criterioso sobre com quem passa seu tempo, isso demonstra discernimento espiritual. Não se trata de ser arrogante ou exclusivo. Trata-se de proteger sua vida espiritual. Trata-se de reconhecer que você tem uma responsabilidade diante de Deus de guardar seu coração. Trata-se de entender que nem toda pessoa que cruza seu caminho foi designada por Deus para fazer parte da sua jornada íntima. E aqui está algo que pode surpreender você. Você está crescendo em sabedoria quando consegue celebrar genuinamente as vitórias dos outros sem sentir inveja ou inferioridade. Quando pode se alegrar com o progresso de alguém sem se comparar ou se diminuir. Quando entende que a bênção de outro não diminui a sua própria bênção. A insegurança espiritual nos leva a competir com os outros, a medir nosso valor pelo que temos ou conquistamos. Mas a maturidade nos ensina que cada um tem sua própria jornada, seu próprio tempo, seu próprio propósito. O que Deus está fazendo na vida de outra pessoa não tem nada a ver com o que Ele está fazendo na sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que instrução linda! Quando você consegue verdadeiramente se alegrar com a alegria alheia, você está demonstrando um coração livre da amargura e da inveja. Você está refletindo o caráter de Cristo. Deixe-me compartilhar mais um sinal precioso. Você está amadurecendo espiritualmente quando começa a valorizar mais o processo do que apenas o resultado. Quando aprende a confiar no tempo de Deus, mesmo quando parece que tudo está demorando mais do que você gostaria. Quando consegue descansar na soberania divina enquanto espera. Vivemos em uma geração de imediatismo. Queremos tudo rápido, instantâneo, agora. Mas o reino de Deus opera com princípios diferentes. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você está conquistando. Ele usa o tempo de espera para trabalhar em seu caráter, para fortalecer sua fé, para purificar suas motivações. Isaías capítulo 40, versículo 31, declara: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Perceba que a promessa está ligada à espera. Não é para quem corre desesperadamente atrás das coisas. É para quem espera confiante no Senhor.
Quando você pode dizer que está em paz durante a espera, que consegue dormir tranquilo mesmo quando as respostas ainda não chegaram, que mantém sua fé firme, ainda que as circunstâncias não tenham mudado, isso é sabedoria. Isso é maturidade. Isso é confiança genuína em Deus. E há algo mais que preciso dizer. Você está crescendo em discernimento quando começa a reconhecer as estratégias do inimigo antes mesmo que elas se concretizem, quando consegue identificar armadilhas espirituais. Quando percebe quando algo que parece bom está na verdade disfarçado para te desviar do caminho de Deus. O diabo não vem sempre com chifres e tridente. Muitas vezes, ele se apresenta como um anjo de luz. Ele usa estratégias sutis, oferece atalhos tentadores, sussurra mentiras disfarçadas de verdade. E o cristão que está crescendo em discernimento consegue perceber essas armadilhas. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 nos adverte: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo estava dizendo que precisamos estar atentos, conscientes, vigilantes. Não podemos ser ingênuos em relação às táticas do inimigo. Quando você sente aquele alerta interno, aquela voz que diz que algo não está certo, mesmo que tudo pareça maravilhoso externamente, preste atenção. Pode ser o Espírito Santo te protegendo. Pode ser o discernimento espiritual que Deus tem desenvolvido em você ao longo do tempo. Não ignore esses sinais. Outro indicador poderoso de maturidade espiritual é quando você começa a se preocupar mais com o que Deus pensa de você do que com o que as pessoas pensam. Quando a aprovação divina se torna mais importante do que a aceitação humana. Quando você está disposto a desagradar pessoas para agradar a Deus. Isso é libertador, meu irmão, minha irmã. Quando você vive para a plateia de um só, quando sua identidade está segura em Cristo e não nas opiniões flutuantes dos outros, você experimenta uma liberdade que o mundo não pode dar. Você para de viver tentando satisfazer expectativas impossíveis e começa a viver para glorificar aquele que te criou. Gálatas capítulo 1, versículo 10 questiona: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Essas palavras são fortes, mas necessárias. Não podemos servir a dois senhores. Ou vivemos para Deus, ou vivemos para a aprovação humana. E quando você finalmente se liberta dessa prisão da opinião alheia, quando consegue tomar decisões baseadas no que é certo aos olhos de Deus e não no que é popular aos olhos dos homens, você está demonstrando sabedoria. Você está mostrando que sua fé amadureceu. Você está revelando que seu fundamento está em Cristo, não nas areias movediças da aprovação social. Há também um crescimento silencioso que acontece em sua vida de oração. Talvez você não ore mais com aquelas orações longas e eloquentes de antes. Talvez suas palavras sejam mais simples, mais diretas. Mas há uma profundidade que não existia antes. Há uma intimidade que vai além das palavras bonitas. Você aprende que Deus não está interessado em eloquência, mas em sinceridade. Ele não mede suas orações pela quantidade de palavras, mas pela autenticidade do coração. E quando você pode simplesmente estar na presença de Deus, às vezes até sem palavras, apenas descansando em sua presença, isso é maturidade espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 7 nos ensina: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Deus conhece seu coração antes mesmo de você abrir a boca. Ele valoriza a transparência, a vulnerabilidade, a honestidade crua diante dele. Quando você para de tentar impressionar a Deus com suas orações e simplesmente abre seu coração como um filho, abre o coração para um pai amoroso, você está crescendo em sabedoria. Quando sua oração se torna um diálogo genuíno e não apenas um monólogo religioso, você está amadurecendo espiritualmente. Continue comigo enquanto exploramos ainda mais sinais preciosos deste crescimento espiritual que está acontecendo em você. Existe um sinal de maturidade espiritual que é ao mesmo tempo doloroso e libertador. É quando você começa a reconhecer e assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros, sem procurar culpados ou desculpas.
Quando você olha para uma situação difícil e, em vez de apontar o dedo para os outros, pergunta a si mesmo o que você poderia ter feito diferente. Isso vai totalmente contra a natureza humana, não é mesmo? Desde o Jardim do Éden, nossa tendência natural é culpar alguém. Adão culpou Eva. Eva culpou a serpente. E nós, seus descendentes, continuamos esse padrão de transferir responsabilidades. Mas a sabedoria de Deus nos convida a uma postura diferente, mais honesta, mais madura. Quando você pode dizer, eu errei, sem adicionar mas é porque, ou sem tentar justificar seu comportamento, você está demonstrando uma humildade que vem de Deus. Quando consegue pedir perdão genuinamente, sem minimizar o que fez, ou sem esperar que a outra pessoa também se desculpe primeiro, você está crescendo em sabedoria. Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos instrui. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. A confissão requer vulnerabilidade, requer coragem, requer um coração que está mais comprometido com a verdade do que com proteger sua própria imagem. E sabe o que acontece quando você vive dessa forma? Você experimenta uma liberdade que não pode ser descrita em palavras. Você para de carregar o peso da hipocrisia. Você para de gastar energia tentando manter uma fachada de perfeição. Você pode simplesmente ser humano, falho, em processo, mas honesto diante de Deus e das pessoas. Há também um sinal que se manifesta na maneira como você lida com as críticas. Quando você era mais jovem espiritualmente, talvez uma crítica te destruísse emocionalmente. Talvez você se defendesse com unhas e dentes, incapaz de ouvir qualquer tipo de correção. Mas à medida que a sabedoria cresce, algo muda. Você aprende a filtrar o que é crítica construtiva e o que é apenas ataque vazio. Mais do que isso, você desenvolve a capacidade de extrair verdade até das críticas mal intencionadas. Consegue ouvir algo duro, processar internamente se há algum fundo de verdade ali, e usar isso para crescer, mesmo que a intenção de quem falou não fosse boa. Provérbios capítulo 12, versículo 1, declara: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Perceba que amar a disciplina não é natural. É algo que se desenvolve. É um sinal de que você valoriza mais o crescimento do que o conforto. É evidência de que você está mais comprometido em se tornar melhor do que em permanecer como está. Isso não significa que você deve aceitar todo tipo de abuso verbal ou permitir que as pessoas te tratem sem respeito. Significa que você tem sabedoria para distinguir entre uma correção necessária e um ataque destrutivo. E mesmo quando a correção dói, você consegue agradecer por ela, porque sabe que está sendo moldado. Outro aspecto poderoso do crescimento em discernimento é quando você começa a perceber os ciclos e padrões em sua própria vida. Quando consegue identificar aqueles gatilhos que sempre te fazem reagir da mesma forma. Quando reconhece as situações que costumam te desviar do caminho. Quando entende quais ambientes fortalecem sua fé e quais a enfraquecem. Essa autoconsciência é um presente de Deus. Ela te permite tomar decisões mais sábias. Te capacita a evitar as mesmas armadilhas que te capturaram no passado. Te dá ferramentas para guardar seu coração com diligência, como somos instruídos a fazer. Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é uma tarefa passiva. Requer vigilância ativa. Requer que você conheça suas próprias fraquezas e tome medidas práticas para se proteger. Quando você percebe que certas conversas sempre te deixam angustiado e decide limitar sua exposição a elas, isso é sabedoria. Quando identifica que certos ambientes despertam tentações e escolhe evitá-los, isso é discernimento. Quando reconhece que determinadas pessoas drenam sua paz e estabelece limites saudáveis, isso é maturidade. Há também uma transformação linda que acontece na maneira como você enxerga os desafios. O que antes parecia um obstáculo insuperável, agora é visto como uma oportunidade de crescimento. O que parecia uma punição divina agora
é compreendido como um processo de refinamento. O que parecia o fim agora é reconhecido como um novo começo disfarçado. Essa mudança de perspectiva não é otimismo ingênuo. É fé genuína baseada nas promessas de Deus e na experiência de ver Ele trabalhar em sua vida repetidas vezes. É a confiança de que Deus pode usar até as situações mais dolorosas para o seu bem e para a sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 28, nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as fáceis, não apenas as que fazem sentido. Todas as coisas. Quando você consegue olhar para trás e ver como Deus usou as situações mais difíceis para te moldar, para te fortalecer, para te preparar para o que estava por vir, sua fé se solidifica. E quando enfrenta um novo desafio, você não entra em pânico como antes. Você se lembra, você confia, você espera para ver o que Deus fará desta vez. Outro sinal precioso de crescimento espiritual é quando você desenvolve uma sensibilidade maior às coisas espirituais. Quando o pecado que antes não te incomodava, agora te traz um desconforto genuíno. Quando a consciência se torna mais afinada. Quando o Espírito Santo tem liberdade para te corrigir e você está pronto para ouvir. Essa sensibilidade não é condenação, não é um peso esmagador de culpa. É uma consciência saudável do que agrada ou desagrada a Deus. É o resultado de um relacionamento íntimo com Ele, onde você conhece o coração do Pai e deseja viver de maneira que o glorifique. João capítulo 10, versículo 27 nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando você começa a reconhecer a voz de Deus com mais clareza, quando consegue distinguir entre sua direção e outras vozes que tentam te influenciar, você está crescendo em discernimento espiritual. Isso se desenvolve através da intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você conhece sua natureza, seu caráter, sua maneira de falar. E quando algo não está alinhado com quem Ele é, você percebe imediatamente. Seu espírito fica inquieto. Seu coração sente que algo não está certo. Deixe-me falar também sobre a generosidade que nasce da sabedoria. Quando você era mais jovem na fé, talvez vivesse com medo da escassez, segurando tudo com força, incapaz de dar porque temia que não haveria o suficiente para você. Mas à medida que cresce espiritualmente, algo muda. Você descobre a alegria de dar. Você experimenta a verdade de que é mais bem-aventurado dar do que receber. Essa generosidade não se limita ao dinheiro. Estende-se ao seu tempo, à sua atenção, ao seu amor, ao seu perdão. Você se torna mais generoso em seus julgamentos sobre os outros, mais generoso em dar às pessoas o benefício da dúvida, mais generoso em oferecer segundas chances. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 nos ensina: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. A generosidade alegre é um sinal de um coração que confia em Deus. É evidência de que você realmente acredita que Ele é seu provedor e que Ele nunca falhará com você. Quando você pode dar sem esperar nada em troca, quando ajuda alguém que nunca poderá te retribuir, quando abençoa mesmo quando ninguém está vendo ou aplaudindo, você está refletindo o coração de Deus. E isso é sabedoria em sua forma mais pura. Há também uma paciência que se desenvolve com a maturidade espiritual. Paciência com você mesmo, reconhecendo que é um trabalho em andamento. Paciência com os outros, entendendo que cada um está em seu próprio processo. Paciência com as circunstâncias, confiando que Deus tem um plano maior do que você pode ver no momento. Essa paciência não é passividade. Não é simplesmente aceitar tudo sem fazer nada. É uma confiança ativa de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê movimento. É a capacidade de descansar na soberania divina enquanto continua fazendo sua parte com fidelidade. Salmo 37, versículo 7 nos aconselha: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites com aquele que prospera em seu caminho, com o homem que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansar no Senhor não significa ser preguiçoso.
Significa confiar tanto em sua bondade e sua justiça que você não precisa se desesperar ou tomar atalhos. Quando você consegue permanecer em paz enquanto espera, quando mantém sua integridade, mesmo quando parece que os ímpios estão prosperando, quando continua fazendo o que é certo, independentemente dos resultados imediatos, você está demonstrando uma sabedoria que transcende a lógica humana. E sabe o que mais? Você está crescendo em sabedoria quando começa a valorizar mais o caráter do que as conquistas. Quando entende que quem você é importa mais do que o que você tem. Quando investe mais energia em se tornar uma pessoa melhor do que em apenas alcançar objetivos externos. O mundo te diz que você vale pelo que conquista, pelo que acumula, pelo que exibe. Mas o reino de Deus opera com valores diferentes. Deus está interessado no fruto do Espírito sendo formado em você. Ele valoriza amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, muito mais do que qualquer conquista material. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 listam: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o verdadeiro sucesso aos olhos de Deus. Essa é a evidência real de uma vida transformada. Quando você para de medir seu valor pelas conquistas externas e começa a avaliar seu crescimento interno, quando se preocupa mais em amar bem do que em ser admirado, quando prioriza a integridade sobre reconhecimento, você está crescendo em sabedoria verdadeira. Permaneça comigo, pois ainda há mais a descobrir sobre esses sinais preciosos de amadurecimento espiritual. Um dos sinais mais belos do amadurecimento espiritual é quando você começa a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Quando consegue olhar além das falhas superficiais e ver a humanidade, a história, as feridas que moldaram aquela pessoa. Quando desenvolve compaixão mesmo por aqueles que te magoaram. Isso não acontece da noite para o dia. É um trabalho profundo que o Espírito Santo realiza em nós. Aos poucos, ele nos tira da prisão do julgamento rápido e nos leva para a liberdade da compreensão compassiva. Isso não significa que você ignora o pecado ou aceita comportamentos destrutivos. Significa que você aprende a separar a pessoa do comportamento. Jesus fez isso perfeitamente. Ele nunca tolerou o pecado, mas sempre amou o pecador. Ele condenou a hipocrisia religiosa, mas acolheu publicanos e prostitutas. Ele desafiou as pessoas a mudarem, mas nunca as fez sentir que eram casos perdidos. E quando você começa a tratar as pessoas dessa maneira, você está refletindo Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 37 nos instrui: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Esse é um princípio poderoso do reino de Deus. A medida que usamos com os outros será usada conosco. E a sabedoria nos ensina a ser generosos em nossa avaliação das pessoas. Quando você para de ser duro e crítico com todos ao seu redor, quando consegue ter empatia, até por aqueles que são difíceis de amar, quando escolhe ver o potencial em vez de apenas os problemas, você está crescendo em sabedoria. Você está aprendendo a amar como Cristo amou. Há também um crescimento que se manifesta na sua relação com a verdade. Você desenvolve uma paixão pela verdade que vai além das conveniências pessoais. Você quer saber a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Você está disposto a mudar de opinião quando descobre que estava errado. Você valoriza a integridade mais do que estar certo. Isso é raro no mundo de hoje, onde as pessoas defendem suas posições com unhas e dentes, mesmo quando confrontadas com evidências contrárias. Onde admitir que estava errado é visto como fraqueza. Mas no reino de Deus, a humildade de reconhecer erro e buscar verdade é força, não fraqueza. João capítulo 8, versículo 32, registra as palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a mentira aprisiona. E quando você escolhe a verdade, mesmo quando ela custa caro, você está demonstrando maturidade espiritual. Você está mostrando que valoriza a liberdade mais do que o conforto temporário da ilusão. Quando você consegue ouvir algo que contradiz suas crenças,
sem se sentir ameaçado, quando pode considerar diferentes perspectivas sem se sentir traído em sua fé, quando busca entender antes de refutar, você está crescendo em sabedoria. Você está demonstrando segurança em Cristo que não depende de estar sempre certo. Outro sinal profundo de maturidade é quando você começa a investir no crescimento de outras pessoas sem esperar reconhecimento. Quando você ensina, aconselha, orienta, simplesmente porque deseja ver outros crescerem. Quando celebra o sucesso dos que você mentoreou, mesmo quando eles te ultrapassam. Quando planta sementes sabendo que talvez nunca veja a colheita. Isso reflete o coração de um verdadeiro líder espiritual. Não alguém que acumula conhecimento para si, mas alguém que multiplica o que recebeu. Não alguém que teme ser superado, mas alguém que se alegra quando outros crescem. Não alguém que busca glória pessoal, mas alguém que quer ver o reino de Deus avançar. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, nos orienta: "E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, e também idôneos para instruir a outros." Paulo estava ensinando Timóteo a multiplicar líderes, a investir em outros que investiriam em outros. Esse é o padrão bíblico de discipulado. Quando você dedica tempo para conversar com alguém mais jovem na fé, quando compartilha suas experiências para ajudar outros a evitarem os mesmos erros, quando ora por pessoas que talvez nunca saibam que você orou por elas, você está vivendo sabedoria prática. Você está sendo um instrumento de Deus para moldar outras vidas. Há também uma liberdade que vem com a maturidade espiritual. Liberdade de não precisar provar nada para ninguém. Liberdade de ser você mesmo sem máscaras. Liberdade de admitir que não sabe tudo. Liberdade de pedir ajuda quando precisa. Liberdade de ser vulnerável. Quando você era mais jovem na fé, talvez sentisse que precisava ter todas as respostas, que precisava parecer forte o tempo todo, que não podia demonstrar fraqueza ou dúvida. Mas a sabedoria te ensina que força real está na honestidade, não na pretensão, que é melhor ser autêntico e imperfeito do que falso e aparentemente perfeito. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, relata as palavras do Senhor a Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Paulo aprendeu que sua fraqueza era a oportunidade para o poder de Deus se manifestar. Quando você para de fingir que tem tudo sob controle, quando pode dizer "eu não sei" ou "eu preciso de ajuda", quando permite que as pessoas vejam suas lutas sem medo de ser julgado, você está demonstrando uma confiança profunda em Deus. Você está mostrando que sua identidade não está em ser perfeito, mas em ser amado por um Deus perfeito. Outro aspecto importante do crescimento espiritual é a capacidade de perdoar profundamente. Não apenas dizer "eu perdoo" com os lábios, mas realmente soltar a ofensa do coração. Não apenas perdoar uma vez, mas quantas vezes forem necessárias. Não apenas perdoar quando merecem, mas mesmo quando não merecem. O perdão é uma das disciplinas mais difíceis da vida cristã. Vai contra toda a nossa natureza humana, que clama por justiça, por vingança, por ver o outro pagando pelo que fez. Mas a sabedoria de Deus nos ensina que segurar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. Quem sofre mais com a falta de perdão somos nós mesmos. Efésios capítulo 4, versículo 32 nos exorta: "Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou." A base do nosso perdão é o perdão que recebemos. Se Deus nos perdoou de tanto, quem somos nós para não perdoar? Quando você consegue perdoar quem te feriu profundamente, quando libera aquela pessoa da dívida emocional que ela tem com você, quando deixa a justiça nas mãos de Deus, em vez de tentar fazer justiça com as próprias mãos, você está crescendo tremendamente em sabedoria. Você está escolhendo a liberdade em vez da prisão do ressentimento. Há também um discernimento que se desenvolve em relação ao uso do seu tempo. Você começa a valorizar cada momento como um presente de Deus. Você se torna mais intencional sobre como investe suas horas. Você aprende a dizer não para coisas boas, a fim de dizer sim para coisas melhores.
Isso não significa que você vive estressado tentando aproveitar cada segundo. Significa que você vive com propósito, que você entende que sua vida tem um tempo limitado aqui na Terra e deseja usá-la de forma que conte para a eternidade, que você distingue entre o urgente e o importante. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, nos aconselha: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa resgatá-lo, aproveitá-lo bem, não desperdiçá-lo em coisas que não têm valor eterno. Quando você passa menos tempo em redes sociais, que só drenam sua energia, e mais tempo em conversas significativas, quando escolhe ler a palavra em vez de assistir mais um episódio da série, quando investe em relacionamentos em vez de apenas acumular contatos, você está demonstrando sabedoria no uso do tempo. Outro sinal precioso é quando você desenvolve contentamento verdadeiro. Não aquela resignação amarga de quem desistiu de sonhar, mas aquela satisfação profunda de quem aprendeu que em Cristo já tem tudo o que realmente precisa. Você para de viver sempre desejando mais e começa a agradecer pelo que já tem. Esse contentamento não significa falta de ambição saudável ou de metas legítimas. Significa que sua paz não depende de alcançar essas metas. Significa que você pode ser feliz no caminho, não apenas no destino. Significa que você encontrou satisfação em Deus, não apenas nas coisas que Ele pode dar. Filipenses capítulo 4, versículo 11, registra: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo havia descoberto o segredo do contentamento. Ele podia estar em paz tanto na abundância quanto na escassez, porque sua fonte de alegria era Cristo, não as circunstâncias. Quando você pode olhar para sua vida com gratidão genuína, quando consegue celebrar onde está enquanto caminha para onde vai, quando sua alegria não depende de ter mais ou ser mais, você está vivendo na sabedoria de Deus. Você encontrou o tesouro que o mundo inteiro busca, mas poucos encontram. E há mais um sinal que preciso compartilhar antes de concluirmos. Você está crescendo em sabedoria quando desenvolve uma consciência mais profunda da presença de Deus em todas as áreas da sua vida. Não apenas na igreja aos domingos, mas no trabalho, em casa, nas decisões cotidianas, nas conversas casuais. Você começa a viver com uma consciência constante de que Deus está presente, que Ele vê tudo, que você está constantemente diante dele. E em vez de ser algo assustador, isso se torna reconfortante. Você não está sozinho. Você não precisa carregar seus fardos sem ajuda. Você tem um Pai amoroso que está sempre com você. Salmo 139, versículos 7 e 8 declara: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há lugar onde Deus não esteja. E quando você realmente compreende isso, sua vida inteira se transforma. Quando você convida Deus para participar de cada área da sua vida, quando pede sua opinião antes de tomar decisões, quando procura agradá-lo nas pequenas coisas tanto quanto nas grandes, você está vivendo na presença consciente de Deus. E isso é sabedoria em sua essência mais pura. Chegamos agora à parte final desta mensagem, onde vou consolidar tudo o que compartilhamos. Meu irmão, minha irmã, se você reconheceu algum desses sinais em sua própria vida hoje, saiba que Deus está trabalhando poderosamente em você. Talvez você não percebesse, mas Ele tem moldado seu caráter, afinado seu discernimento e cultivado sabedoria em seu coração. Não despreze esses sinais silenciosos. Eles são evidências preciosas de que você está crescendo espiritualmente. Continue buscando a Deus de todo o coração. Continue se entregando ao processo de santificação, mesmo quando é difícil. Continue confiando que aquele que começou boa obra em você é fiel para completá-la. A jornada é longa, mas cada passo vale a pena. Quero agradecer profundamente por você ter dedicado seu tempo para assistir esta mensagem até o final. Se este conteúdo tocou seu coração, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem trabalhado em sua vida. Sua participação fortalece esta comunidade de fé. E não se esqueça de conferir nosso e-book
21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. É um recurso transformador para aprofundar ainda mais seu relacionamento com o Pai. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Há muito mais sabedoria e encorajamento esperando por você. Que Deus te abençoe ricamente e continue te guiando em toda a verdade. Até a próxima mensagem.